hoje com uma coisa muito legal, muito especial. Hoje nós vamos ter a chance de proceder aqui à dedicação de uma criança. E eu vou chamar a família para vir à frente. E quando eu digo família, isso vai incluir o tio, a tia, as primas. E eu vou pedir para que venham aqui. Nós vamos hoje dedicar ao Senhor o Liam de Souza Moura. E como ele ainda não tem a capacidade de vir sozinho, vai precisar contar com a ajuda dos pais. E aí eu vou pedir para que Karine venha junto, a mãe dela também, e aí a gente tome espaço aqui à frente. Foi no dia 15 de julho desse ano, já fazendo uma certa confusão, criando uma certa confusão, 2h55 da manhã, isso não é hora, mas a gente perdoa, com 21 inches and 7 pounds. Imagino que isso deva ter sido bastante complicado, não é? Mas, vem, Charles, vamos esparramar um pouquinho mais aqui, pode sair de trás do piano. Isso, tá bom. Mas nós estamos muito felizes porque nenhuma vida ela é um acidente, nenhuma vida é por acaso, não é? Nós não somos o resultado de uma corrida, nós somos o resultado de uma escolha. O fato de você estar segurando esse bebê no seu colo indica que Deus o escolheu. Mas algumas gestações, alguns casos, alguns filhos, eles extrapolam um pouquinho o que a gente chama de normal dentro de um casamento, normal dentro de um matrimônio. Algumas crianças são o resultado direto da oração, não é? E nós que somos aqui um pouco mais próximos entendemos que essa criança, que me olha atentamente nesse momento, me examinando, essa criança é fruto direto da oração, não é? Ainda que eu não tenha combinado isso, alguém que não está aqui hoje presente, mas certamente nós faríamos uma menção, ou quem sabe até participaria disso, que é o Valtinho, pai da Geise. Em algum momento ele entrou nesse circuito de oração, quem sabe uma das vozes mais fortes nessa intercessão. E me lembro, inclusive, quando na semana que ele descobriu que Gisele estava grávida, nós nos ajoelhamos ali na sala pastoral ainda, e ele, numa oração muito poderosa, colocou a mão na sua barriga e fez uma oração muito especial. Ou seja, o que nós temos aqui hoje é o resultado de uma família que, em algum momento, esperava uma gestação que parecia um pouco demorada, mas que, antes de Gisele engravidar, orava assim: Senhor, só se for de tua vontade, quem o Senhor quiser, para a tua glória, para seguir o teu propósito. Então, nós vamos proceder hoje aqui, uma cerimônia que apenas é um reconhecimento de que ele é fruto da bênção e da vontade do Senhor, e ao mesmo tempo um pedido de socorro, porque vocês não darão conta dessa tarefa sozinhos, ok? Como normalmente faz parte desse processo, tem um pessoal que vai cantar uma música aqui, e enquanto eles cantam a música, nós vamos poder conferir algumas imagens desses longos, desses longos, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses e alguma coisa, quase 5 meses. Nós vamos poder conferir, mas o Granivel vai contar para nós, porque é possível que a gente nem tivesse música hoje, mas por alguma razão muito específica, essa música será cantada. Conta para a gente. Vamos lá, enquanto o conjunto aqui se reúne. É bem simples, eu quase que me senti na obrigação de cantar essa música, uma música que todo mundo conhece. Eu cresci escutando essa música, já tem 42 anos, eu cresci escutando ela, e por que cantar ela novamente? Né? Eu no quarto lá do hospital, sempre orei para que Gisele teve dificuldade, né, alguns sabem, para engravidar, e a gente também, assim, nós não estávamos assim: se nós não tivermos filhos, seremos as pessoas mais infelizes do mundo. A gente não estava assim. E
também o oposto não era o caso. Então a nossa oração era: Senhor, o Senhor que sabe, vamos deixar o curso natural, né, das coisas. Somos casados, queremos ter uma família, mas o Senhor que sabe. Não vamos estressar muito nesse assunto. E aí nós oramos. A partir do momento que ela ficou grávida, minha grande preocupação sempre foi, sempre será, para que o Espírito de Deus esteja sobre ele. E no hospital, ao Gisele entrar no trabalho de parto, enquanto ela estava tendo ali, né, aquela coisa incrível, eu estava conversando com Deus e pedindo para que Ele o reconhecesse, né, como seu. E enquanto conversando com Deus, ele me falou: eu vou falar com Ele. Isso é muito pessoal, né? Cada um tem as suas experiências com o Senhor. E Ele me falou: eu vou falar com Ele. E o parto continuou. E eu levei uma caixinha de som para, durante o parto, ficar tocando as músicas. Botei lá no shuffle, né, para ficar trocando música. E na hora que ele nasceu, e música Arautos do Rei, música de tudo que é tipo. E na hora que ele nasceu, quando pegaram ele, foram levar ali para... Houve um silêncio na sala, e essa música que a gente vai cantar entrou na hora, nesse exato momento. Na mesma hora, porque é uma música muito sugênera, né? E a gente não escuta ela, porque é muito infantil. E essa música entrou na hora, e na hora eu parei, olhei para Gisele. Gisele, na mesma hora lá, com aquela equipe em cima dela, ela também olhou para mim, porque escutamos a música. E aí eu olhei para ela e falei: Deus está falando com ele, através dessa música. Foi um mimo de Deus, né? Dizendo que assim como qualquer um de nós, qualquer um dos seus filhos, qualquer um dos nossos filhos, ele é único, especial, e não há ninguém como ele. Ele é único para Deus. Mas eu me senti na obrigação de cantar essa música porque Deus falou com ele naquele momento. Eu queria registrar isso para que, né, quando ele crescesse, ele pudesse ver isso. Fantástico. Se unem a nós nesse momento. Eu estou falando para essa câmera aqui. Eu queria falar para os 4 avós, a dona Conceição e o seu José, os pais da Gisele, que provavelmente gostariam de estar aqui, mas estendo aqui o meu cumprimento a vocês, e também o seu Grenville e a dona Kleuber, que vocês se sintam parte disso e que a gente, através das ferramentas que a gente tem aqui, possa dar as maiores e vívidas impressões para vocês desse momento de dedicação. Que Deus abençoe vocês aí também. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Deus, você é muito
pai cantou no casamento, cantou na dedicação do filho, e eu estou achando que ele vai querer cantar no casamento também, do menino. Júnior, tendo me concedido a honra de falar nesse dia especial para vocês, eu soube desde o primeiro minuto qual texto que eu ia usar. Às vezes, quando a gente precisa fazer a dedicação para se tornar única para cada pessoa, personalizado para cada pessoa, o risco é a gente não ser repetitivo, não colocar no automático, né? Procuro ter esse cuidado. Mas, nesse caso, eu sabia exatamente o texto que eu ia usar. E é o texto de Joel, capítulo 2. A nação estava vivendo um contexto extremamente ruim, e Deus precisava de pessoas boas, sabe? E na palavra profética, Deus faz um chamado. Os versos são o 15 e o 16 do capítulo 2 de Joel, que dizem: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Deus está chamando o seu povo, Gisele. Deus está chamando o seu povo para ir diante dele. Às vezes a gente acha que os chamados de Deus são para as pessoas que têm um profundo conhecimento intelectual, pessoas que têm anos e anos na igreja, de vivência, de experiência de vida. Mas o verso 16, o Espírito de Deus orienta o profeta e diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. E aqui eu queria me deter. Esse é um chamado de consagração para todas as pessoas da igreja, que inclui inclusive essa criança que depende de você para poder sobreviver. O chamado para uma consagração a Deus, ele inclui as crianças que mamam no peito. E não é à toa que a resposta que Deus dá depois inclui inclusive estes pequenos. Os versos seguintes, existem vários deles, eu destaco aqui primeiro 23, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea, a chuva serôdia. Como resposta a essa consagração que inclui as pequenas crianças, Deus daria a chuva temporânea, a chuva serôdia. Isso inclui essa pequena criança. O verso 27 e 28 diz: sabei que eu estou no meio de Israel. Como um cafuné que vocês receberam na hora do parto, naquela hora da madrugada, quando numa lista aleatória entra a música exatamente quando ele sai de dentro de você, Deus tem essas maneiras, essas coisinhas pequenas que falam num jeito que a gente consegue entender como se fosse um cafuné mesmo, um mimo, um carinhozinho, não é? E eu consigo entender que essa criança, como todas as outras, mas ela é única, diferente de todas as outras. Deus a quer como todas as outras, mas Deus a tem diferente de todas as outras, porque ela é única, porque é diferente de todas as outras. Deus está dizendo: eu estou no meio de vocês. Naquela noite, naquela madrugada, Ele disse, e aqui no dia em que vocês reconhecem que Ele é dele, que vocês precisam de ajuda, Deus está dizendo mais uma vez: eu estou no meio de vocês. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado novamente. E aí o verso seguinte, com isso eu concluo aqui as minhas considerações. Acontecerá depois que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O meu sincero desejo na manhã desse sábado de dezembro, num ano tão confuso, eu sei que você gostaria de ter ao redor de si uma outra configuração. Eu sei que vocês tinham planejado um outro formato para esse ano de 2020, mas essa pequena criança, resultado de oração, veio nesse ano confuso e maluco, veio no meio dessa bagunça toda, onde você não teve absolutamente condição de ter ninguém a não ser seu marido naquele momento tão importante. E nós cremos que o mesmo Deus que dá o presente sabe quando é o melhor momento para dar esse presente. Então, ainda que as nossas expectativas não tenham sido atendidas, ainda que a gente tenha que passar por meio de um vale, Deus faz mais sentido no meio do vale. E o meu desejo é que você tenha registrado no dia de hoje essa palavra do seu pastor. Deus sabe
Todas as coisas. Foi esse ano, foi no meio dessa confusão e foi nessa configuração. E eu espero sim que em breve, muito em breve, vocês possam ter os avós à volta, já ele com dentinhos, balbuciando as palavras, tendo condição de sentar, engatinhar, andar e tudo mais. Mas a minha oração agora ela vai estar baseada numa coisa, que essa promessa se cumpra na vida dessa família, ok? Porque eu sei que vocês estão levando esse negócio a sério e que esse menino cresça cheio do Espírito do Senhor. Nós temos um futuro muito incerto e confuso diante de nós. Para um momento como esse, nós precisamos de pessoas diferentes, completamente diferentes. Ele não pode ser mais um. Ele tem que ser cheio do Espírito. É isso que nós vamos rogar sobre ele na manhã desse sábado. Tá aí? Se vocês puderem me emprestar um pouquinho, tá? De frente. Nós vamos nos ajoelhar aqui, essa família querida, e a igreja eu vou pedir para que permaneça reverente na posição que está. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, eu tenho em minhas mãos aqui uma criança, uma joia, um tesouro, segundo a revelação, a herança do Senhor, resultado de oração, fruto do desejo, do amor, do compromisso de um casal que teme o Teu nome. Mas neste momento, neste sábado pela manhã, alguns meses depois desta criança nascer, Grenville e Gisele, diante dessa comunidade, reconhecem que este menino é um presente que veio do Senhor. Eles reconhecem que são mordomos e cuidadores de uma criança que terão que dar conta e prestar conta no futuro, quando o Senhor voltar a esta terra. Eles também têm a consciência de que a única chance desse menino cumprir o teu sagrado propósito é se ele receber a medida prometida do Espírito Santo de Deus. E neste momento eu o tenho em minhas mãos, rogando que a tua bênção repouse sobre esta criança, que o Senhor o reconheça como propriedade sua, que o Senhor o reconheça como um soldado nas fileiras do príncipe Emanuel. Que o Senhor dê sabedoria ao pai e à mãe para educá-lo nos teus caminhos, com temor, com sabedoria. Que ele cresça temendo seus pais e temendo o Deus do céu, a quem ele vai aprender a servir. Quando a idade chegar e quando a hora chegar, que ele reconheça o chamado que o Senhor fará para ele, para que cumpra o propósito da sua vida na terra. Por favor, Pai, eu o tenho em minhas mãos, mas agora o recomendo às tuas mãos. E como ministro do Santo Evangelho, eu te peço, batiza esse menino com teu Espírito. Nós o dedicamos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê
a paz. Que assim seja, Pai. Que assim Amém. seja. Pode ir, vai lá. Pronto. Normalmente, Gisele, nesse momento eu chamo a secretária da igreja para entregar o certificado. Mas se você me permitir, o pastor vai substituir lá hoje, tá bom? Acredito que vocês vão querer guardar isso com muito carinho. Mas também nós temos um departamento de lar e família que, coincidentemente, que vai trazer a vocês essa graça, esse mimo. Eu agradeço aí as meninas, ao Charles, a prima, a tia, né? E que não somente o pai e a mãe, mas essa comunidade se comprometa na condução dessa criança para o reino dos céus. Que Deus abençoe. Foi uma honra participar desse momento com vocês.